Gente, estamos voltando aqui com mais um bloco do Missão Saúde na TV. E para você que chegou aí agora, estamos aqui com o Dr. Avelino Neto, que é oftalmologista, especialista em retina e catarata. Olha só que chique, né? E hoje nós estamos falando sobre retinopatia diabética. Nós já discutimos algumas situações no primeiro bloco e vamos continuar agora, né? Mas antes disso, eu queria agradecer o meu esposo, Dr. Marcos Jeová. Gente, eu falei para vocês que a gente estava um pouquinho assim acima do peso. Ele mais do que eu, né? E ele hoje me deu uma bicicleta. Será o que ele quer com isso, com essa bicicleta, né? O doutor Vilde já ficou assim chamando a atenção da gente. Aí o doutor Avelino ali também, que assim, né? Não queria falar, mas está um pouquinho acima do peso também. Então aqui está todo mundo correndo riscos aqui. E aí a gente começou aqui no intervalo a estar discutindo sobre o assunto. E ele sabe que eu gosto de queimar ele, né? Então aí fica a dica aí, ele também vai ter que andar de bike comigo, não é verdade? E a pergunta que ficou aí para ser feita no segundo bloco é: a retinopatia diabética pode causar cegueira, doutor Avelino? Então, a retinopatia diabética, ela é uma importante causa de cegueira. E veja só, isso aqui, esse dado, que é em pessoas em idade produtiva e cegueira irreversível, tá? Então, você imagina, tá lá a pessoa nos seus 40, 50 anos, né, desfrutando toda a sua vida trabalhada, e aí, de repente, vem a retinopatia diabética e tira a sua visão. O impacto que isso vai provocar, tanto na parte social, psicológica, econômica, não só do paciente, como toda a família, né? Com certeza. É assim, algo que acaba atingindo, né, doutor Avelino? Toda ali a família, esposa, filhos, porque hoje, assim, se a gente for pensar assim, uma pessoa que ficar cega, ela vai ficar totalmente assim, incapacitada de realizar algumas funções, não é isso? Totalmente, né? Isso eu deparo todos os dias no nosso consultório. E a gente observa assim, o paciente que tem catarata, a gente opera, é uma maravilha. Ele volta a enxergar, fica satisfeito, traz a família para conhecer o médico. Agora, o paciente que tem retinopatia diabética, que não cuida, que chega já na fase bem grave da doença, a gente trata para tentar, a gente sempre fala para o paciente, o tratamento hoje, na fase mais avançada, é para tentar manter a visão e não retornar a visão do paciente. Então, isso causa um impacto tremendo na família e na gente mesmo, né? Ok, Avelino, assim, falamos aqui a respeito dos sintomas, de algumas sugestões ou orientações para tentar prevenir, mas nosso telespectador, nesse momento, ele deve estar se perguntando sobre tratamento. Se existe tratamento. Mas antes de tu responder, eu quero colocar para o nosso telespectador que aqui o programa virou um pouco tribunal de inquisição aqui. E algumas pessoas são perseguidas aqui no programa a respeito de sua silhueta, né? Mas tá bom. Então, sobre tratamento, tem algo que tu possa colocar para o nosso telespectador aqui que tenha atentamente acompanhado o programa e hoje, acredito que em especial tenha atentado, porque é uma patologia grave que acomete muitas pessoas, certamente muitos já estão acometidos e outros que não gostariam de ser acometidos. E aí estão se perguntando a respeito do tratamento. Se tem tratamento, como é que ele pode ser orientado nesse momento? Então, o tratamento ele se baseia em dois eixos. Primeiro, o tratamento clínico, em que o paciente, o médico, o clínico que acompanha ele, tem que orientar ele sobre a doença, né? Ajudar a tratar sobre a pressão arterial, que geralmente o paciente que tem diabetes, ele vem com um pacote de hipertensão arterial, dislipidemia, o colesterol alto, né? Então, isso cabe ao médico orientar todo esse tratamento, porque tudo isso, somado à hiperglicemia, a taxa de glicemia, de açúcar no sangue alta, vai prejudicar mais ainda todos os tecidos e a retina também. Então, o primeiro eixo é esse, o tratamento clínico. E o segundo eixo é o tratamento
já com a utilização de fotocoagulação a laser, né, para cauterizar aquelas áreas de hemorragia, o uso de algumas medicações aplicadas dentro do olho, que é o corticoide, os antiangiogênicos, né? E, por último, na fase mais grave, a gente tem a cirurgia, né? Pessoal, a gente sabe que uma das melhores tratamentos para diabetes é a prevenção. Então, não é tratamento. Uma das melhores medidas para o controle, para evitar complicações do diabetes, é cuidar da glicemia, é prevenir a complicação. Avelina, a gente sabe que, então, que uma das complicações do diabetes que a gente está falando aqui é a retinopatia diabética, que leva à cegueira. Uma vez que tem retinopatia diabética, o paciente pode ficar curado da retinopatia diabética? Excelente pergunta, doutor. É o seguinte, a retinopatia diabética ela não tem cura, ela tem controle e hoje os estudos mostram que ela é muito bem controlada. A pessoa consegue ter desde a fase inicial e controlar e até a fase mais avançada, controlando e tentando manter a sua visão, né? Então, a gente consegue prevenir a cegueira, mas prevenir a doença, não. O que a gente percebe é que, às vezes, o paciente faz o procedimento, o tratamento, e não controla o diabetes. Aí ele tem mais sangramento de novo, aí vai com você, não controla, tem mais sangramento. Ou seja, é uma doença que, se não tiver o controle, de, como você falou, de glicose, de glicemia, da hipertensão, do colesterol, ela continua, né? Então, é fator primordial manter em casa esse controle. É muito comum essa recorrência de você fazer um procedimento e o paciente voltar? Muito, muito comum mesmo. Os trabalhos mostram que apenas 30% dos pacientes diabéticos fazem um acompanhamento regular, né, da forma como deve ser, com o oftalmologista, né? Pessoal, a dica então é a seguinte, ó, evite a complicação, que uma vez que começou, a coisa fica mais difícil, né? E é importante, sim, visitar o oftalmologista quem tem diabetes. Eu acredito que deva ser uma vez ao ano a ida ao oftalmologista. Depois o doutor Avelino pode falar um pouco mais sobre isso aí. Só para complementar, já que está falando em glicemia, em glicose, em diabetes, né? Aí tem uma pergunta aqui de um telespectador, a seguinte: o controle da glicemia ajuda no tratamento? Eu creio que vocês já falaram um pouquinho, eu queria só que o senhor frisasse bem, doutor Avelino, a respeito disso. Se a glicemia, o controle dessa glicemia, ajuda de fato no tratamento da retinopatia diabética? Com certeza, é o principal fator para frear a doença. Eu diria que são esses dois fatores. É você estar controlando a glicemia e estar visitando o seu oftalmologista de forma regular, de acordo com a classificação da doença, tá? Que ele vai falar para você. Avelino, agora, a respeito da retinopatia diabética, existe um estadiamento, uma classificação, existe para o nosso telespectador saber, ele tendo esse diagnóstico, que ele está com retinopatia diabética, ou ele foi diagnosticado com retinopatia diabética, ele vai receber um estadiamento, uma classificação, e como é que ele pode, a partir de agora, assistir no nosso programa, tendo conhecimento dessa patologia, as imagens já foram bem mostradas e bem explicadas, e, diante disso, ele vai receber o diagnóstico. E esse diagnóstico vem acompanhado por um estadiamento? Tem alguma classificação para a retina diabética? Em que estágio, que níveis que ela se encontra? Sim, a retinopatia diabética ela é dividida em duas classificações. A classificação inicial, que é a não proliferativa, né, onde não há formação ainda daqueles vasos ruins, tá? E dentro dessa classificação, nós temos que ela vai desde a forma leve até a grave. E a outra classificação, que é na fase mais avançada, é a proliferativa, né, que é o segundo estágio da doença, em que ela vai também da forma mais inicial até a avançada, e aí é quando já começa a ter um descolamento de retina, um sangramento, né, de uma forma bem grave mesmo. Você começou a falar em algumas complicações, né, Avelino, que acomete a retinopatia. Exemplifica melhor para a gente
as complicações, e eu vou te convidar, tá? Coloca a imagem, por favor, na televisão. O doutor Avelino, acho que vai aproveitar essa imagem para explicar para a gente sobre essa complicação. Avelino, tu pode ir lá explicar para a gente? Então, vou levantar aqui para me mostrar, fica melhor para vocês visualizar. Então, aqui a gente tem um exame a avaliação da retina. A gente tem uma retina aqui. Só que não dá para a gente definir nada. E é isso mesmo, gente. Na fase mais avançada, a gente tem a formação de vasos ruins, tá? E que eles provocam sangramento, né? E esses vasos vão também tracionando a retina e causando um descolamento da retina, né? Que a gente observa essa parte branca aqui, né? A gente consegue ver mais ou menos o que é uma retina desse lado aqui e desse lado de cá o que é uma retina descolada, né? E o sangramento. E a partir daí, aí já começa a ter um glaucoma neovascular, o olho começa a entrar em atrofia, né? Que são um quadro bem agravante mesmo. A imagem, ela já está assim. Isso é o quê? Essa imagem aí é a imagem de quê, Avelino? Essa é a imagem da retina. Mas ela é uma retinografia, ela é um fundo de olho, como é que é o nome desse exame aí? Então, esse aqui é um exame chamado retinografia colorida. Certo, tá? certo. A gente percebe que tem muito sangramento aí, né? Esse sangramento, ele aparece fora do olho, Avelino? Não. Então, esse aqui é dentro do olho, tá? Na parte interna, como a gente mostrou naquela primeira imagem. Volta aí aquela primeira imagem para a gente mostrar e localizar melhor. A outra. Então, aqui a gente está vendo uma retina bonitinha, normal, com seus vasinhos bem definidos, as veinhas, as artérias, o nervo. Passa a segunda imagem. Aqui a gente já tem uma retinopatia diabética não proliferativa, complementando aquilo que você tinha me perguntado. Tá? Então, a gente tem aqui já um sangramento, os vasos todos tortuosos, tá? Algumas hemorragias. A retina, a gente percebe que a retina não tem aquele brilho, né? Ela já fica uma retina mais amarelada, porque é uma retina que está toda inchada, edemaciada. Tá? E, por último, coloca a última imagem lá. É isso aqui que a gente consegue ver. Esse é um exame da retinografia, tá? Que a gente tenta definir alguma coisa do fundo do olho. É uma foto do fundo do olho, mas só que a gente não consegue definir nada. Por quê? Porque está tudo descolado, a retina está descolada, perdeu aquela anatomia dela, né? Tem muito sangramento, né? Muito inchado, né? E aqui agora o tratamento aqui é cirúrgico e para tentar manter o olho e a visão ruim que ele ainda tem, o restinho de visão. Ok, Avelino, também, assim, tu falou em cirurgia, falou nesse estágio de classificação que está aí. Agora, o nosso paciente já tá bem situado a respeito da retinopatia diabética, ele já está bem por dentro do assunto agora, porque nós já falamos de tratamento, falamos de prevenção, falamos de estadiamento. Agora ele já deve estar associando algumas outras situações. Por exemplo, o paciente ele já recebeu o diagnóstico de retinopatia diabética e catarata. Aí ele deve estar se perguntando agora, e o meu caso? Tem solução? Tem como operar? Porque eu não tenho mais já não tenho só retinopatia diabética, já tenho algo a mais. Tem condição cirúrgica? É cirúrgico quando associa-se mais de uma patologia? Ou já se perde a capacidade de recuperação por meio cirúrgico, quando tem, por exemplo, a catarata e retinopatia diabética? Então, esse é um tema que assim, é muito polêmico, às vezes, nos congressos, tá? E muito corriqueiro, a gente observa muito isso no dia a dia. O paciente, para operar da catarata, ele tem uma catarata e tem uma retinopatia diabética. Ele jamais pode operar a catarata sem controlar, até estar controlado essa retinopatia. Por quê? Porque, ao operar, a própria cirurgia normal gera enzimas, citocinas inflamatórias. E isso vai ser como jogar um palito de fósforo na gasolina. Vai incendiar, o paciente sangra o olho mesmo, e aí todo aquele prognóstico que ele tinha de ter uma boa visão
vai para a água abaixo. Então, tem que controlar a retinopatia diabética, a glicemia, as taxas de açúcar no sangue antes de operar a catarata. E aí nós estamos encerrando mais um bloco, né? A gente passa rápido, quando a gente vê assim, já foi. E eu quero deixar uma pergunta para o doutor Avelino responder no próximo bloco, no último bloco, né? Que é sobre tratamento. Qual o tratamento melhor, qual o tratamento mais moderno que nós temos hoje para a retinopatia diabética? Ele vai responder aí no próximo bloco. Fique ligado, não saia daí.